Você pode aplaudir o Senhor, querido? Diga glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Sem demora, eu gostaria de compartilhar uma palavra do coração do Pai, que está lá em 1 Samuel capítulo 22. Abra o seu coração, que é forte, que Deus tem para a sua vida. Os irmãos que estão nos assistindo, abra o seu coração neste momento, que você possa ser tocado pelo Espírito de Deus. 1 Samuel capítulo 22. Deus ministrou essa palavra ao meu coração. Na verdade, Deus começou a soprar hoje na hora que eu estava ministrando na escola bíblica dominical. E hoje à tarde Deus me visitou, trazendo uma revelação que está forte aqui dentro de mim. Que você abra o teu coração, amado. A presença de Deus é real, ela se faz real, mas você precisa se deixar ser tocado pelo Espírito de Deus. Você precisa abrir o seu coração, deixar o Rei entrar. Eis que estou à porta e bato. E quem é a palavra? É o Senhor Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1, versículo 1. E João 1,14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e sabedoria. Então, quando eu abro a porta do meu coração para a palavra, meu irmão, tudo muda. E é nisso que nós vamos estar falando nessa noite. Tudo muda. Depende de quem nós seguimos, depende de quem nós somos levados. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 diz assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem em espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte, ou seja, na caverna de Adulão. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Pai, no nome de Jesus, nós levantamos os nossos olhos a Ti nessa noite, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós elevamos os nossos olhos a Ti, Pai. Venha repreender todo espírito de perturbação, todo comichão nos ouvidos, tudo aquilo que impede, toda ave de rapina que rouba a palavra, que ele seja lançado por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Podeis assentar, amados. Aleluia, glória. Aleluia. Deixa o rio de Deus fluir na sua vida, amado. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria Adulão, o lugar de transformação e cura. A Bíblia nos diz aqui em 1 Samuel capítulo 22 que Davi, ele estava fugindo de Saul, porque Saul tentava matar ele. O que Davi fez? Nada. Pelo contrário, Davi enfrentou um gigante que Saul não quis enfrentar.
Davi matou um urso, Davi matou um leão, Davi ajudou e protegeu as ovelhas da casa do seu pai. Mas se você pegar lá em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que Deus fala com Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé, porque eu tenho levantado entre os filhos de Jessé um rei segundo o meu coração. E quando a Bíblia diz que Samuel não acreditou muito naquela palavra que veio da parte de Deus, ele falou assim: Senhor, mas se eu for lá, Saul vai me matar, porque ele é o rei, como é que eu vou ungir outro rei? Deus já havia rejeitado a Saul por causa das atitudes dele. E aí você vai ver aqui agora, irmãos, que Deus ele quer forjar, ele quer nos levar a um nível tão alto na sua presença. Mas isso tudo vai depender de quem nós seguirmos, de qual Espírito está nos direcionando. Porque a Bíblia diz que quando está lá em 1 Samuel capítulo 16, depois você pode conferir na sua casa. A Bíblia diz que então quando Samuel chega na casa de Jessé e passou todo mundo, passou os grandão lá e falou assim: esse que é o rei. Não, não é esse não, Davi. Aí passou todo mundo e disse assim: mas não tem mais ninguém? Ah, tem um pequenininho que está lá no meio das ovelhas. Traz ele, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai se assentar à mesa. Enquanto os irmãos dele estavam lá, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. E quando Davi chega, Deus vira para Samuel e diz: Samuel, está aí o meu escolhido. Você vai pegar o chifre, vai encher ele de azeite e vai ungir ele rei sobre Israel. A Bíblia diz que quando o óleo veio sobre a vida de Davi, o Espírito do Senhor se apoderou possantemente dele, forte. Sabe, logo no texto seguinte, a Bíblia diz que, isso é 1 Samuel capítulo 16, eu estou tentando aqui resumir, porque você precisa de entender isso aqui. No capítulo 16, exatamente, aí no versículo 14 em diante, do 1 ao 13, você vai ouvir, você vai ver essa história que eu estou contando para vocês. E a partir do 14, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha só. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor, enquanto entrou uma unção poderosamente na vida de Davi. Logo no 14, o Espírito do Senhor saiu dele, e um espírito mau da parte de Deus o atormentava. Meu Deus. Aí que começa tudo. E a partir daí, Saul começa a perseguir Davi. Quando o Espírito de Deus sai da vida da pessoa, essa pessoa começa a perseguir os servos de Deus. Primeira coisa, quando o Espírito do Senhor sai da vida da pessoa, ela começa a perseguir os ungidos de Deus. Ele está assombrado, ele não tem mais a presença do Senhor. E eu pergunto a você: qual espírito você tem dado ouvido? O espírito que estava sobre a vida de Saul, ou o espírito que estava sobre a vida de Davi? Porque, querido, isso vai fazer toda a diferença. Quem você está seguindo? Sabe, quando Davi é perseguido por Saul, sabe, por causa do ciúme. Davi só tinha feito bem para Saul, mas aí aquela parte mal, aquele espírito mal começa a influenciar Saul para perseguir o servo de Deus, para perseguir o homem de Deus. Só que aí quando a gente chega aqui em 1 Samuel capítulo 22, você vê que Davi se retirou daquele lugar e escapou para uma caverna, a caverna de Adulão. E ouviram então seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E quem se ajuntou? A Davi.
Quem se juntou a ele? Os endividados. Olha a classe. Os que se achavam em aperto. Todo homem endividado e todo homem de espírito angustiado ou desgostoso. E ele se fez chefe deles. De quem que você lembra? Eu vim para os... Jesus disse: eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio resgatar aquilo que estava perdido. E Davi então se faz chefe, líder deles. E aí, querido, que começa uma perseguição. A partir do versículo 17 aqui de 1 Samuel capítulo 22, você vai ver que Saul mandou matar 85 sacerdotes da casa de Abimeleque. 1 Samuel capítulo 22, versículo 17. Deus, depois que o Espírito de Deus sai da vida de Saul, a primeira coisa que ele faz, meu irmão, o primeiro ato, o Espírito de Saul se levanta para matar os verdadeiros sacerdotes. Olha só, isso está em versículos 17 e 19. Só que os criados de Saul, nenhum deles ousaram tocar nos sacerdotes. Quem tocou? Um endemoniado chamado, cadê o nome do abençoado? Não, era um edomita. Versículo 18. Então disse o rei a Doeg, que é o nome dele: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam um éfode de linho. Então olha o espírito de Saul matando os sacerdotes. Mas o espírito que estava sobre a vida de Davi se ajunta em Adulam. E a Bíblia, você vai ver no decorrer das Escrituras, o Espírito de Deus começou a ministrar isso muito forte ao meu coração, que o Espírito que nos direciona, o Espírito que estava sobre a vida de Saul, direcionado a algumas pessoas para a morte, mas o Espírito que estava sobre a vida de Davi direciona para a vida. Então, qual espírito você tem dado ouvido? O Espírito de Deus ou o espírito que assombrava Saul? Porque em Adulão as coisas começam a fazer sentido. Na caverna de Adulão, Deus levanta Davi, que estava cheio do Espírito de Deus. E aquele que estava assombrado com espíritos malignos manda matar os servos do Senhor. Nos dias de hoje, querido, muitos se levantam contra os servos de Deus para os matar, para os destruir. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor ainda tem derramado a sua unção sobre os homens e mulheres, assim como Davi, segundo o coração de Deus. Mas o que vai fazer diferença na sua vida, querido, é qual espírito você tem dado ouvido ou seguido. O espírito que estava sobre Saul ou o espírito que estava sobre Davi? E eu louvo a Deus porque no meio daqueles 85 sacerdotes, tudo está aqui em 1 Samuel 22, anote aí para depois você conferir. Deus deixou um remanescente chamado Abiatar, filho do sacerdote Aimeleque. E sabe o que significa Abiatar? Pai de abundância, pai abundante. No meio de morte, Deus levanta um sacerdote chamado Abiatar, que seria o pastor de Davi, o sacerdote que estaria junto com Davi, que estava sendo perseguido por Saul. 1 Samuel capítulo
31, vamos lá, pula para lá. Primeiro Samuel capítulo 31. Estou dando algumas informações para a gente entrar aqui na revelação do Senhor. 1 Samuel 31 diz assim: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul, e a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul seu pajem de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul era morto, e também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, os 3 filhos e seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Meu Deus, quando Deus me falou isso aqui, queridos, quando o espírito de Saul reina, meu irmão, os filhos de Israel morrem. Ouça isso. Quando o espírito de Saul, quando eu falo espírito de Saul, querido, é espírito de rebelião, é espírito de rebeldia, é espírito, deixa eu traduzir isso aqui para você, porque o que Saul fez? Saul desobedeceu a Deus. Saul fez aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. Saul foi consultar uma feiticeira. E quando Saul consulta a feiticeira, Deus manda o profeta para perguntar: acaso não tem profeta em Israel, Saul, para você poder consultar a feiticeira de Endor, a pitonista de Endor? Por causa disso. E aí vem, meu, quando você segue, olha, querido, deixa eu falar para você. Na semana passada Deus deu uma palavra sobre os altares de Baal. Deus levantou Gideão para destruir altares de Baal. Nesses dias, meu irmão, muitos altares de Baal, mesmo altar de Saul, vai ser destronado para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus levanta homens como Davi, homens segundo o coração de Deus, homens de honra, para fazer a vontade dele prevalecer nesses dias. Anote isso, porque o Espírito de Deus está gerando uma geração, meu irmão, de honra, porque a última grande comitiva, meu irmão, está se levantando, o rei está voltando, o exército dos céus já estão em prontidão. Deus, o general dos generais lá, o Senhor dos senhores, já está passando em revista a sua guarda, dizendo: só estão esperando, meu irmão, a trombeta tocar para vir buscar a sua amada noiva, a sua igreja. Aleluias. E Deus, meu irmão, está levantando homens como Davi nesses dias para destronar Saul. Eu estou falando de igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou falando para quem não é crente, não. Eu não estou falando para quem não crê. Isso, a palavra é para a igreja, é para líderes, é para homens e mulheres que muitas vezes não têm obedecido à voz do Senhor, têm dado ouvido a espíritos enganadores, estão levantando impérios para si mesmos e se esqueceram do reino de Deus há muito tempo, assim como Saul fez. Quando Samuel não veio, ele mesmo quis fazer o papel do sacerdote. Deus rejeitou ele por causa disso, porque o seu coração era mau. E quando Deus levantou Samuel, porque você fez isso, Samuel, Deus rasga o reino de ti. E ele falou assim: olha, não fala isso na frente do povo, porque o povo vai perder, eu vou perder minha credibilidade com o povo. Ele que não queria perder sua credibilidade com o povo, mas já não tinha mais credibilidade com Deus, e isso não importava para ele.
Meu irmão, o que importa é minha credibilidade nos céus. Jeremias não tinha credibilidade na terra. Onde ele passava, lá vem um profeta agoreiro, que só profetiza coisa ruim. Mas os céus eram testemunha do que ele era a boca de Deus na terra. Meu Deus misterioso, poderoso. Anote isso. Quem segue o espírito de Saul vai morrer. E aí é morte espiritual. Muitos altares que estão dirigidos por Saul, nós vemos pessoas mortas dentro das igrejas, porque o altar não é levantado ao Deus vivo e verdadeiro, mas ao ego, ao egocentrismo, ao mamon. E você? A gente tem notícias de tantas coisas, irmãos, tão ruins no meio evangélico, que Deus ele está gerando, assim como Deus tirou um remanescente do sacerdote Abiatar, para que a promessa de Deus sobre a vida de Arão se cumprisse, porque Deus falou que nunca deixaria, nunca faltaria sacerdote segundo a linhagem de Arão. E aí sobrou um, Abiatar, filho de Aimeleque, descendente de Arão. E ali, queridos, Deus começa a fomentar o reino através da vida de Davi, sendo perseguido, e junto com 400 amargurados de espírito, só pessoa endividada, gente que ninguém queria, porque é isso que Deus faz. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as que são para confundir as que são. Aleluias. Olha, querido, esse texto aqui, Deus tem tanta revelação. Os filhos de Saul morreram. Quem segue, meu irmão, Saul vai morrer. Jonatas era de honra. Sim ou não? O filho de Saul era homem de honra, mas seguiu seu pai. Às vezes a pessoa pode ser até de honra, mas se ele seguir o espírito mau, ele vai acabar morto. Quem você tem seguido? Qual espírito você tem dado ouvido? Saul, ele estava caído, não se arrependeu, pelo que o Senhor o rejeitou. Jonatas era homem de aliança. Por causa de Jonatas, muitas vezes Davi tinha uma aliança com Jonatas, mas quem era o pai de Jonatas era Saul. Quem é seu pai? Isso vai falar tudo. Houve um grande mover no Brasil alguns anos atrás. Muita gente se converteu. E as pessoas começavam a chamar os pastores de pais. Era muito bonito aquilo. Mas aí, esse espírito de Saul reinou, começou a entrar em muitos lugares. Por causa da soberba, por causa do egoísmo, por causa dos altares levados a Baal, levantados a Baal, que não eram altares de Deus. E aí reinou império de homens. Igrejas cresceram, mas cresceram não para glorificar Deus, cresceram para glorificar o homem. E isso começou a ruir, e muitas pessoas morreram espiritualmente, porque em vez de seguir a Jesus, seguiram o homem. Queridos, eu não quero tomar o lugar de Deus.
Eu falo com muito temor e tremor, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, pode ser o mais santo que for. E sabe que eu encontro hoje com pessoas, até pastores, que passaram por tudo aquilo, irmão. Muitos desviaram, muitos morreram porque seguiram o espírito de Saul, tiveram como pai Saul e não Davi, o espírito que estava sobre a vida de Davi. Então, meu irmão, o teu pai espiritual vai definir onde você vai chegar. Quem é filho de Saul, que peleja em favor dele, vai morrer. Em favor de quê? Do egocentrismo, da idolatria, da feitiçaria. Pastor, mas dentro da igreja? É, dentro da igreja. Não estou falando do mundo, mas quem acompanha um homem segundo o coração de Deus, tem sua vida transformada. Em Adulão, os amargurados de espírito foram dando lugar a homens cheios do Espírito Santo. Em Adulão, os endividados passaram a ser os generais do reino de Deus. Em Adulão, aqueles que eram homens que o mundo nem queria, passaram a ser os gaditas, os valentes de Davi. Sabe por quê? Porque a diferença faz, meu irmão, daquela pessoa que você segue. É um homem segundo o coração de Deus ou um homem atormentado por espíritos malignos? Não negocie a sua aliança com Deus. Algumas pessoas até me criticam, o pastor Roberto fala só de honra. Eu sou filho da honra. Não negocie isso. Quem quiser ser ovelha, amém. Porque quem está, não falo para minha glória, porque quem me chamou foi o Senhor, a glória é dele, tudo é dele, tudo é dele. Quem está debaixo do meu cajado é filho de honra, porque eu sou de honra. Deus me chamou para ser de honra, e Ele é de honra. Posso ouvir um glória a Deus? Então não negocie a tua aliança. Talvez hoje você seja como aquele amargurado de espírito, desgostoso, está aqui. Talvez você esteja aqui, meu irmão, como aqueles amargurados, sem saber o teu futuro, sem saber onde você vai dar. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, seja, meu irmão, grudado, mergulhe na presença de Deus e siga homens segundo o coração de Deus, que tem o Espírito de Deus, porque Ele vai dar norte à tua vida. Porque pais servem para dar norte. Você que é pai e mãe, dê norte aos seus filhos. Ensina, é uma ordem, é dar norte, é ser bússola para o seu filho. Aqui não, esse caminho você não vai, você vai por esse. Enquanto você tem essa autoridade, exerça. Nem pensa, não pastor, mas meu filho não quer ir na igreja. Meu pai falava assim: comeu do meu feijão, come do meu cinturão. Quer não? A porta da rua é a serventia da casa. Eu sei que é muito exagerado, né? Mas aquilo me ensinou a ser homem, me ensinou a ser obediente. Defina um futuro para os seus filhos. Pais espirituais definem o futuro espiritual da igreja. Está entendendo, irmão? Deus me levantou. Deus levanta você para dar norte aos amargurados de espírito. Deus levanta você, querido, para dar norte aos endividados. Deus levanta você, queridos, em nome de Jesus Cristo, para dar norte a essas pessoas que o mundo não querem. Oh, Yeshua. Jesus veio para a casa perdida, aqueles que estão perdidos, aqueles que se acham sãos. Não. Em Adulão não tinha ninguém melhor do que ninguém.
Mas uma após outra batalha, Deus ia confirmando a unção sobre a vida de Davi, e isso respingava sobre a vida dos valentes, que foram depois chamados de valentes. Antes eram amargurados, agora valentes. Vou terminar, vou chegar lá. E em 1 Samuel 31 continua dizendo, tem muita revelação aqui, querido. Assim faleceu seus 3 filhos, seu pajem de arma, e também todos os seus homens morreram. Meu Deus. Encontrei com um irmão de um outro ministério, de um outro lugar. Seguiu um homem de uma grande igreja. Não aqui não, vou falar o nome. Eu não estou aqui para pregar contra pessoas, tá, irmãos? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Mas eu conversando com essa pessoa, o Espírito de Deus me levou a esse texto, me lembrou direitinho. Quantas pessoas mortas espiritualmente, porque seguiram cegamente de Deus, que não prega o evangelho que liberta, um evangelho de cruz. E eu falo isso, meu irmão, é para gerar temor e tremor no seu coração. Pessoas com vidas destruídas, pessoas com ministérios destruídos, eu não estou falando que nós não podemos passar por luta, por tribulação, a gente passa, mas o nosso alvo é Cristo, e a gente não perde o foco. O nosso alvo é Cristo. E vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale, desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Meu Deus, Deus falou forte. Quando o espírito de Saul reina, os filisteus dominam. O que isso significa, querido? Quando não tem o espírito de Deus, o filho do capeta domina. Deixa eu traduzir rapidamente para você. Porque foi isso que aconteceu. Quando Israel viu que Saul morreu, que os filhos dele morreu, dispersaram todos, e a cidade ficou desamparada. Foi-se a segurança do povo de Deus. Icabode, foi-se a glória de Deus. Quando o espírito de Saul reina, a segurança é perdida. A segurança pela presença de Deus é perdida. Os filhos são dispersos. Os filhos de Israel são dispersos. E muitos morrem. Morrem espiritualmente, morrem fisicamente. Quantas pessoas morrendo. E aí os filisteus começam. Quem está entendendo? Filisteu é aquele que é inimigo do povo de Deus. Quantas igrejas brigam com o espírito de Saul aí, para ver qual que vai ser a maior igreja, qual que vai ser a igreja mais bonita da cidade. Está entendendo, igreja? Não estou falando que ter igreja bonita é pecado, tá, irmão? Pelo amor de Deus, ter a maior igreja, não estou falando isso não. Nós vamos ter uma igreja grande, abençoada, mas quando o intuito é aparecer para que você seja engrandecido, não o Senhor, aí é império de homens, não reino de Deus. Quem está entendendo aí? Que ele cresça, que eu diminua. João Batista, quando avistou Jesus, disse: que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de desatar suas sandálias. E Jesus vira para os discípulos: olha, dos que nascidos de mulher
não tem ninguém como João Batista. E ele disse: eu não sou digno de desatar suas sandálias. João Batista morreu como? Decapitado por uma endemoniada. Marte. É o batismo de fogo que Jesus disse. Sucedeu, pois, versículo 8. Deixa eu correr aqui. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia, versículo 8, 1 Samuel 31, a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, despojaram suas armas, enviaram pela terra dos filisteus em redor, e anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo, e puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-seã. E ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Gileade, que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos, vindo a Jabes, tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Olha só, quem segue o espírito de Saul é desonrado. Isso foi uma desonra. E naquele tempo, meu querido, as coisas, Saul foi desonrado na sua morte. Davi morreu farto de dias, 130 anos, não perdeu uma guerra, está escrito, só você ler, nenhuma guerrinha sequer, de Deus. Todas as batalhas você pode ver, Davi chegava para o profeta e dizia: vamos consultar o Senhor, vou descer ou não vou descer, vou fazer ou não vou fazer? E Deus diz: desce e faz. E a mão do Senhor era sobre a vida de Davi. Quem segue a Saul, meu irmão, vai viver uma vida de desonra. Mas quem segue é o Espírito que está sobre a vida de Davi, que é o Espírito de Deus, vai ser honrado. Aleluia. Lembrem-se lá de Adulão, os príncipes de Saul caíram e morreram. Os príncipes caíram e morreram. Os nobres caíram e morreram, e foram desonrados porque seguiram a Saul. Mas quem seguiu a Davi virou nobre. Os amargurados de espírito viraram nobres. Senhor, sabe? Oh Deus, quando nós seguimos ao espírito de um adorador que reina, quando o espírito de adorador, de um verdadeiro adorador reina, ele transforma, sabe o que? Homens amargurados, homens endividados em generais, porque foi isso que aconteceu com os amargurados de Davi. Eles se tornaram os oficiais do exército de Davi. E a Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 2, que no versículo 3, aliás, versículo 1 em diante, diz assim, 2 Samuel capítulo 2: E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, olha só, dizendo: subirei eu àquela cidade de Judá? E disse o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E ele disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também suas 2 mulheres, Ainoã, jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele. Quem eram os homens, irmão? Quem que andava com Davi? Os amargurados de espírito. No momento da honra, Deus vai te honrar. Cadê os crentes para dizer glória a Deus? Existe um preço a ser pago
quando você segue a voz do Senhor, mas vai ter o tempo da recompensa, vai ter o tempo da honra. A Bíblia é cheia disso, irmão. Falei isso hoje de manhã. Salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você creu em Jesus, meu irmão, de coração, você está salvo. Ah, pastor, eu quero ir para o céu. Não é importante, tem alguns anos atrás a gente até ouvia isso, eu quero ir nem que seja para a favela do céu. Ouvia-se muito isso. Só que Deus deixou honra para quem é de honra, galardão. Os amargurados de Davi, os endividados, seguiram ele, deram a vida por ele. Muitos morreram por amor à causa, e aquela causa era a causa de Cristo. Olha, quando Davi ia matar Nabal, isso está tudo escrito aqui em 1 Samuel. Nabal era o marido de Abigail. A Bíblia diz que Davi estava fugindo, ele juntamente com seus amargurados de Saul. E a Bíblia diz que Nabal era um homem muito rico, tinha muitas posses. E aí, humildemente, Davi sempre protegia os pastores de Nabal. Tudo isso que eu estou contando está aqui na Bíblia. 1 Samuel, um pouco mais atrás aí. E aí Davi disse assim: está todo mundo com fome aqui, gente, nós não temos o que comer. Envia um mensageiro, fala assim: ô Nabal, nós estamos aqui, o rei é Davi, filho de Jessé, e juntamente com 600 homens, eles estavam famintos, e ele tinha posses. E chegou lá, o mensageiro falou assim, Nabal virou para o mensageiro de Davi: quem é Davi? Conhece Davi não? Quem é Jessé? Conheço Jessé não. E o mensageiro voltou. Ele menosprezou Davi. Davi já tinha sido ungido rei. Davi guerreava as guerras do Senhor. Cuidado quando você tocar no ungido, num verdadeiro homem de Deus. Por isso que a gente pode fazer essas coisas. A Bíblia diz que Davi cirou, pegou dos 600, assim, vamos lá 400, vamos acabar com tudo, que Deus me faça um tanto disto, se até o fim do dia nenhum menino vai ficar vivo naquele lugar. Nós vamos destruir tudo. O decreto de morte já estava lançado para a casa de Nabal, porque era um tolo. Nabal significa tolo. E aí um servo deles correu e foi para Abigail e disse: minha senhora, preste atenção no que eu vou falar para você. O rei Davi está vindo com 400 homens e vai destruir com tudo aqui. O que ela fez na mesma hora? Misericórdia de Deus, Senhor. Pegou um jumento, albardou ele, montou nele e mandou na frente mensageiro com 2 novilhos, com um tanto de pão, com um tanto de coisa, mandou uma fartura na frente, e chegou lá perto de Davi, se prostrou em terra e disse: meu rei, o meu marido é um tolo, eu não fiquei, a culpa, ela falou, a culpa é minha, eu não ouvi que o Senhor estava vindo e o meu marido é um tolo. Tenha misericórdia e compaixão de mim e da minha casa, porque se eu tivesse sabido, se eu soubesse que o Senhor tinha falado, nosso Deus, em outras palavras, eu teria dado tudo para vocês. E ele disse: mulher virtuosa, fizestes muito bem, porque o mal estava estabelecido, mas Deus te mandou aqui. Olha só, quem você é direcionado? Pelo espírito de Saúl, de Nabal, pelo espírito que estava sobre Abigail. É muito forte, irmão. Aí, sabe o que aconteceu? Você pensa assim, né? Nabal ficou impune. A Bíblia diz que Nabal tomou todas, se embriagou naquele dia, não ficou sabendo de nada. No outro dia, quando a Bíblia diz, quando o vinho já tinha saído dele,
Veio os seus empregados e disse: ó, aconteceu isso e isso aqui, ia matar todo mundo, mas a tua mulher foi lá, intercedeu, e por isso tu está vivo. Sabe o que fez? A Bíblia diz que naquele dia ele adoeceu. 10 dias depois a Bíblia diz que Deus tirou a vida dele. Deus matou ele. Está na Bíblia. E sabe o que Davi falou? Deus fez justiça. Davi diz assim: manda buscar Abigail, convida ela para fazer parte do meu reino. Ela será minha rainha, ela será minha esposa. Porque nesse tempo era diferente, os costumes. E Abigail pegou as coisinhas dela e rapou fora. Qual espírito tem dominado a tua vida, irmão? De Nabal, de Saul, ou o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Davi? Aleluia. Quando o Espírito do adorador reina, meu irmão, a morte se transforma em vida. O decreto que era de morte passa a ser vida. Aqueles amargurados estavam com um decreto de morte. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas, já estou terminando, já vou terminar agora. Estou terminando. Oh, aleluia. 1 Crônicas capítulo 11, para a gente terminar. 1 Crônicas capítulo 11, versículo 10. Aliás, começa aqui no capítulo 10, a partir do versículo 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com quem transgrediu contra o Senhor, e por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, pelo que matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, versículo capítulo 11: todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos os teus ossos e a tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu, fazias sair e entrar Israel também. O Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Mas começou com os amargurados de espírito. O reino, meu irmão, de Deus é diferente. A gente não começa por cima, não, a gente começa por baixo. Davi começou com os amargurados de espírito. Na verdade, Davi começou lá atrás com as ovelhas, e o Senhor tirou ele do meio das ovelhas para ser rei em Israel, porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei em Hebrom, e Davi fez com ele aliança em Hebrom. Perante o Senhor ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Jeruía, pelo que foi feito chefe, Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou cidade de Davi. Meu irmão, aqueles amargurados de espírito, aqueles medrosos, aqueles que estavam correndo endividado, agora quando Davi diz: olha, quem entrar lá primeiro vai ser chefe, e eles partiram, meu irmão, eles não tinham medo. O medo foi embora. Quem segue o Espírito de Deus não tem medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo.
E então foram os chefes dos heróis, versículo 10, que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E este foi o número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Acmonita, um principal dos capitães, o qual brandindo a sua lança contra 300. Então você vai ver aqui, a partir desse versículo, Deus falando, exaltando os amargurados de espírito, que agora viraram generais, viraram os oficiais do reino. Por quê? Porque eles seguiram ao Espírito de Deus, o Espírito de Davi, que era um verdadeiro adorador. Então, irmãos, eu vou terminar agora. Os que seguem a Saul se enfraquecem e morrem. Porque a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 11, 10, que todos aqueles que seguiam a Saul enfraqueceram. Enquanto Saul era rei, o povo enfraqueceu e morreu. Toda a sua casa morreu. Então vieram os filisteus e habitaram, despojaram os mortos, por causa do reinado de Saul. Mas quando Davi reinou, meu irmão, quando um adorador reina, um homem segundo o coração de Deus reina, o povo é, meu irmão, fortificado, o povo é abençoado. Pelo espírito de Saul, os príncipes nobres, eles morreram e caíram desonrados, mas pela liderança de Davi, um homem segundo o coração de Deus, os amargurados de espírito se tornaram os valentes de Davi, os homens que foram feitos generais do povo de Deus. Aleluia. Pode ficar de pé no teu lugar, eu quero orar. Pelo Espírito de Deus, amargurados viram homens segundo o coração de Deus. A diferença está em quem você segue. A diferença está em qual Espírito te direciona. Sob a liderança de Saul, o povo de Deus pereceu, perdeu batalhas. Mas sob a liderança de Davi, o povo nunca perdeu uma batalha. E aqueles que o seguiram, que eram amargurados, que eram endividados, se tornaram homens nobres, porque honra. Quem honra, honra. Quem honra será honrado. É o que a Bíblia diz. Feche os teus olhos. Quero orar por você neste momento. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Feche os teus olhos, querido. Obrigado, Senhor, por essa palavra. E ó Deus, aqui talvez existam pessoas como aqueles amargurados, como aqueles endividados, como aquelas pessoas desgostosas que ninguém queria. Mas Davi se fez chefe daquele povo. E era um homem que estava cheio do Espírito Santo. Deus, eu não tenho outro bem além de Ti. A minha porção é o Senhor. Mas aqui neste lugar, Senhor, nós buscamos a Tua presença e o Teu Santo Espírito que nos direciona desde o primeiro dia. E eu te peço, Deus, que cada pessoa que entrou aqui, que tem entrado aqui, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que acreditam nessa palavra, tenham suas vidas transformadas. Assim como eles entraram em Adulão, porque Adulão é o lugar da transformação. Adulão é o lugar onde você transforma medrosos em valentes. Adulão é o lugar onde você é transformado de endividado para próspero. Adulão é o lugar onde você sai, meu irmão, da escória para se assentar entre os príncipes da terra. Aleluias. Por isso, meu Deus, muda o histórico de vidas nessa noite. Muda o histórico de vida nessa noite. Muda vidas nessa noite. Cada vida, Pai, seja tocada, seja restaurada. Que o Espírito do Senhor reina sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Que o Senhor perdoa, Senhor, as nossas falhas. E que o Senhor nos dê direção a cada dia, como o Senhor direcionava Davi, nos direciona
para que possamos reinar contigo em glória, conforme a tua palavra. No nome de Jesus, diga: eu creio, eu recebo essa palavra na minha vida, em nome de Jesus. Se crê, aplaude bem forte. Glória a Deus. Se assente só um instante, querido. Já estou encerrando o culto. Aleluia, são 9h05. Que Deus abençoe sua vida, cada irmão que nos assiste, que você possa, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. A gente sempre tem postado depois no YouTube só a mensagem, então que os irmãos compartilhem essa mensagem com as pessoas, que os irmãos compartilhem. Nós criamos um grupo também no Facebook para divulgar essas mensagens. Por quê? Porque foi uma direção que Deus nos deu. Então faça parte desse ministério de divulgação da palavra. Eu não quero ficar famoso não, irmão. Eu não preciso disso não. Eu preciso do Espírito